O governo federal publicou uma nova lista dos itens que serão beneficiados com a redução de 35% do Imposto sobre Produtos Industrializados, é o IPI. Para o Ministério da Economia, um dos objetivos desse decreto é preservar a indústria na Zona Franca de Manaus. Quem explica para a gente o que está em jogo, então, nessa decisão do governo é a repórter Bianca Lima, ao vivo de Brasília. Bianca, essa nova tabela, então, põe fim a um impasse que chegou até o Supremo. Explica um pouco essa história para a gente. Qual a importância dessa decisão? Ótima noite para você. Oi, Lilian. Boa noite para você, boa noite a todos. Lilian, parece que não coloca fim a esse impasse, viu? Por incrível que pareça. Vamos só recapitular aqui para o nosso assinante. Esse decreto que foi publicado em edição extra do Diário Oficial, ele oficializa aquele corte de 35% nas alíquotas de IPI, com exceção, segundo o Ministério da Economia, dos itens que são produzidos na Zona Franca de Manaus. O objetivo, segundo a pasta, era exatamente atender a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que no último mês de maio acolheu um pedido do Partido Solidariedade e descartou e exigiu que o corte de IPI para os itens que são produzidos na Zona Franca de Manaus não acontecesse mais, com o argumento de que isso tiraria a competitividade desses itens específicos. Pois bem, com esse decreto, o governo tinha o objetivo, então, de colocar um ponto final nessa disputa judicial, pacificar essa questão. Só que empresários e parlamentares ligados ao estado do Amazonas já começaram a se manifestar neste sábado, dizendo que estão insatisfeitos com esse decreto. O Centro da Indústria do Estado do Amazonas, que é uma entidade empresarial ligada à Zona Franca de Manaus, por exemplo, disse que o decreto ainda traz prejuízos à região. Já o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, disse que o decreto é confuso, traz ainda mais insegurança jurídica e que os parlamentares ligados ao Estado vão voltar a recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Lilian, vamos só acompanhar na tela, então, uma retrospectiva, uma linha do tempo de todo esse vai e vem de cortes nas alíquotas do IPI. Então, olha só, no mês de fevereiro, o governo anunciou um corte geral nas alíquotas do imposto sobre produtos industrializados de 25% e uma redução de 18,5% especificamente para os veículos. Depois, no mês de abril, esse corte geral, ele foi ampliado de 25% para 35%, porém sem incluir os itens que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Esses itens ficaram de fora dessa ampliação no corte do imposto e a redução para os veículos foi mantida em 18,5%. Já no mês de maio, veio essa decisão por parte do Supremo Tribunal Federal, suspendendo o corte de IPI, uma decisão que saiu há pouco. O governo federal publicou um novo decreto oficializando esse corte sem incluir os itens da Zona Franca de Manaus, tentando encerrar, então, todo esse conflito judicial e ampliando a redução para os veículos de 18,5% para 24,75%. Portanto, muito vai e vem, né, Lilian? Fica até confuso para os empresários, para as empresas, saber efetivamente quanto eles vão pagar de alíquota. A gente vai seguir acompanhando esses desdobramentos. Mas vamos ouvir, então, o que foi que disse o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o Luiz Augusto Rocha, sobre esse novo decreto publicado pelo governo. Vamos ouvir. Em nosso entender, existem prejuízos para o Polo Industrial de Manaus pela perda da competitividade da indústria em razão do favorecimento da importação e, principalmente, pela insegurança jurídica que acarreta. Para as conclusões e encaminhamentos necessários, requeremos análise das áreas jurídicas e tributárias da entidade, no sentido de preservarmos os interesses das indústrias aqui instaladas, que muito contribuem para o desenvolvimento sustentável da região e a preservação do meio ambiente na Amazônia. Sobre as críticas que alegam que o decreto publicado não atende à liminar concedida pelo STF, a Receita Federal afirmou que não vai comentar. O Ministério da Saúde criou um centro de emergência contra o surto de varíola dos macacos.